A América não vai mais proteger a Europa e está pronta para se unir à Rússia e à China. A Rússia já está planejando uma nova guerra contra a Europa. E Donald Trump está transformando os Estados Unidos da América em um adversário da Europa, tornando cada vez mais difícil para os europeus chamarem os americanos de parceiros. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, antes de negociações importantes em Berlim entre ucranianos e americanos, fez declarações contundentes que definiram o tom das conversas. Friedrich Merz afirmou que grandes mudanças vão acontecer nas relações transatlânticas entre a Europa e Estados Unidos da América e, por isso, a Europa deve buscar independência rapidamente. Merz afirmou publicamente que Donald Trump levou as relações entre Estados Unidos da América e Europa a um impasse. Merz afirmou diretamente que Vladimir Putin iniciou a restauração do Império Russo e insinuou que Trump está facilitando isso. E, no final das contas, Friedrich Merz afirmou diretamente que a Rússia já está atacando a Europa e a OTAN hoje. É preciso mostrar determinação. E, o mais importante, a Europa finalmente congelou indefinidamente todos os ativos russos para ajudar a Ucrânia, mesmo que os Estados Unidos da América se retirem completamente. E aqui está o resultado. Os Estados Unidos da América, de repente, começaram a pressionar menos a Ucrânia e já concordam em fornecer garantias de segurança juridicamente fundamentadas, aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos da América, e é sobre o papel de Friedrich Merz nessas negociações que vamos conversar neste episódio. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Petchy News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, finalmente começou a chamar as coisas pelos seus nomes. Merz declarou que, na sua opinião, o ditador russo Vladimir Putin, em sua política externa agressiva, não vai parar na Ucrânia. Ou seja, se a Ucrânia cair, Deus me livre, Putin avançará ainda mais na Europa. Merz sugeriu que Putin está interessado, cito, em uma mudança fundamental das fronteiras na Europa e na restauração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em suas antigas fronteiras. A seguir, literalmente, as palavras de Merz. Isso representa uma enorme ameaça, inclusive militar, para os países que um dia fizeram parte desse império. Por isso, a continuação da ajuda à Ucrânia e a unidade da Europa em cooperação estratégica com o Reino Unido são prioridades na política externa e de segurança, destacou Merz. Segundo ele, também é importante preservar a OTAN pelo máximo de tempo. Ele afirma ser importante preservá-la o máximo possível. Bem, é como admitir que, muito provavelmente, ela vai acabar se desfazendo. A unidade da aliança já foi questionada várias vezes pelo presidente americano Donald Trump, diz Merz. No que diz respeito à política em relação à Federação Russa, na opinião do chanceler da Alemanha, a entrada precipitada de vários países na Primeira Guerra Mundial em 1914, essa é uma analogia histórica incorreta. Friedrich Merz acredita que seria mais correto usar o ano de 1938 como analogia histórica. Após o Acordo de Munique, as ambições expansionistas imperiais de Hitler foram fortalecidas pela política de apaziguamento dos países europeus, e um ano depois Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial. E então Merz diz: ouçam, hoje está acontecendo exatamente a mesma coisa. Donald Trump está apaziguando o ditador Putin, e essa criatura insana chamada Vladimir Vladimirovich acabará iniciando a Terceira Guerra Mundial. E então, considerando a situação nos Estados Unidos da América, na China e na Rússia, Merz declarou sobre uma, cito, quase mudança tectônica nos centros mundiais de poder político e econômico. E destacou que os alemães e os europeus, em geral, acabaram ficando no meio desse processo. E, assim como os Estados Unidos da América devem defender seus interesses. Nesse contexto, Wall Street Journal complementa e escreve sobre isso. O ditador russo, que testemunhou a dissolução da União Soviética da Alemanha Oriental quando era oficial da KGB, chamou o colapso da União Soviética de maior catástrofe geopolítica do século XX, um evento que, para o atual chefe do Kremlin, tem mais importância do que as duas guerras mundiais e o Holocausto, como escreve o Wall Street Journal. Para Putin, a dissolução da União Soviética transformou um país que se considerava igual aos Estados Unidos em uma nação mergulhada na pobreza e na humilhação. Na opinião de alguns analistas, Vladimir Putin está travando esta guerra por princípio, para anular os resultados da Guerra Fria e devolver à Rússia o status de grande potência.
E Merz insinua que Trump está justamente facilitando tudo isso e diz: bem, claramente Trump está agindo de forma que Putin alcance seus objetivos. Não surpreende que, sob Putin, o culto à personalidade de Stalin tenha ressurgido na Federação Russa, glorificando o ditador soviético, que se encontrou com líderes ocidentais em Yalta e Potsdam no final da Segunda Guerra Mundial para dividir o território ocupado pela Alemanha nazista. Quando Trump e Putin se encontraram no Alasca, em agosto, a mídia russa apresentou essa cúpula justamente como novas negociações entre grandes potências. Como se dissesse, vejam, este é Putin, este é o segundo Stalin, que mais uma vez se encontra com os americanos para dividir o mundo. Putin acredita que grandes potências têm recursos e poder militar para impor condições a países menores. E além disso, as autoridades da Alemanha declararam hoje que a Rússia intensificou os ataques híbridos contra a infraestrutura crítica do país. E por isso, ela enfrentará consequências, incluindo novas sanções, como proibição de entrada e congelamento de ativos de cidadãos russos. Ou seja, os alemães dizem que basta deixar esses russos entrarem em seu país. Por conta disso, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou o embaixador russo, Sergei Nechayev, na sexta-feira. Segue declaração do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha após o discurso de Merz. Temos notado um aumento da atividade híbrida da Rússia, como desinformação, espionagem, ataques cibernéticos e tentativas de sabotagem. As autoridades alemãs têm provas irrefutáveis do envolvimento do Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Federação Russa da Rússia em 2 incidentes específicos relacionados ao ataque hacker ao sistema de controle de tráfego aéreo da Alemanha ocorrido em agosto de 2024, assim como na interferência nas eleições parlamentares em fevereiro de 2025. Mas ainda mais interessante é a declaração de Friedrich Merz sobre os Estados Unidos da América e Donald Trump. De fato, pela primeira vez, ele chamou as coisas pelos seus nomes. E nesse contexto, só ouça o que o chanceler da Alemanha, Merz, disse na véspera. Ele declara, cito: as décadas de Pax Americana para a Europa e a Alemanha acabaram. A América já não existe mais da forma como a conhecíamos. E a nostalgia não vai ajudar aqui. E eu seria um dos últimos a querer ceder a essa nostalgia. Mas não adianta, é assim mesmo. Os americanos agora defendem seus interesses de forma muito rigorosa. E isso só pode significar que nós também devemos defender os nossos. E caros amigos, nós não somos tão fracos assim. Nós não somos tão pequenos assim. Está na hora de finalmente reconhecer isso e começar a agir de forma agressiva. Aqui vou explicar o termo Pax Americana, que é um termo que designa o período de relativa paz, estabilidade e, o que é importante, a dominação dos Estados Unidos da América no cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial. Esse termo, Pax Americana, é na verdade uma referência à Pax Romana, Refere-se à paz romana do Império Romano, quando Roma era a maior potência mundial. Eles usaram Pax e criaram Pax Americana, dizendo que, após a Segunda Guerra, os Estados Unidos da América eram a potência dominante, protegiam a Europa e traziam paz e estabilidade. E aí Merz diz, ouçam, essa era acabou, chega de ilusões, os Estados Unidos não garantem mais nada. E Merz afirma que a América já não é a mesma e não vai proteger nem ajudar a Europa. Mas isso não é tudo. Depois, Friedrich Merz ataca diretamente Donald Trump e repete mais uma vez, os Estados Unidos da América não são mais parceiros. Os Estados Unidos da América são mais concorrentes. Se não, Deus me livre, até adversários. Fim de citação. Precisamos restaurar a competitividade da nossa economia, que perdemos e que já não existe em muitos setores. Sim, há sinais animadores, há jovens empreendedores, jovens empresas, existem alguns modelos promissores de novos negócios, mas no geral isso não é suficiente. No geral, estamos ficando para trás e esse processo se acelerou nos últimos anos, especialmente por causa de acontecimentos que não estão sob nosso controle. Por exemplo, a política aduaneira dos Estados Unidos, política não é um concerto de desejos. O governo americano faz isso, já está fazendo, e não pense que isso é apenas um fenômeno temporário. Trump não surgiu de repente e essa política dos americanos não vai sumir rapidamente. Talvez com o sucessor de Trump seja ainda mais difícil. Por isso, estejam preparados, pois estamos presenciando mudanças fundamentais nas relações transatlânticas. E no fim, hoje nas negociações em Berlim entre Ucrânia e Estados Unidos da América, bastante desanimador.
porque de um lado da mesa estavam Zelensky e Merz, ou seja, Ucrânia e Europa, e do outro lado, ou seja, em frente, estavam os representantes dos Estados Unidos da América. Bem, como se nem fossem aliados de verdade, e Merz deixou claro que chegou a hora de não olhar mais para Washington, mas sim de defender de forma firme e agressiva os interesses europeus. Vou encerrar por aqui, amigos. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like, amigos. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, se essas informações foram úteis para você e se você considera meu trabalho necessário, pode fazer qualquer doação ou assinar uma assinatura paga neste canal do YouTube. Você pode apoiar financeiramente o canal pelos links e dados na descrição, onde diz apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato que for mais conveniente para você e eu ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuidem-se, tchau a todos.